Deuteronômio 4 e versículo 19. Quem trouxe sua oferta, né? Ali está ali, desde sempre querendo entregar a oferta. Quem trouxe sua oferta pode colocar aqui no gasofilaço ou fazer o seu Pix. Amém? Em nome de Jesus. Deuteronômio capítulo 4 e o versículo 19. Aleluia. Isso. Pode ofertar. Oferta da criança. Eu quando ia para a escola dominical, quando eu era criança, na igreja batista, eu ia para a escola dominical e eu levava a oferta para entregar. E os professores ensinavam, né, sobre a criança ofertar. E a meninada ofertava mesmo, né? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Deuteronômio 4, versículo 19. Amém? Todos encontraram? Encontrou aí, Neide, Vanessa, Fran, todos encontraram? Cláudia. Amém. Diz assim o texto. Espera aí que eu estou ainda estabilizando a minha visão. E quando olharem para o céu e virem o sol, a lua e as estrelas, todo o exército do céu, não caiam na tentação de prostrar-se diante deles e adorá-los. O Senhor, seu Deus, os deu a todos os povos da terra. Amém? Pai, nesse momento, no nome do Senhor Jesus Cristo, eu me coloco aqui na tua presença e quero pedir, ó Pai, que o Senhor venha falando conosco, que o Senhor me use para falar aquilo que o Senhor quer falar, ensinar para a tua igreja, não aquilo que eu acho que deve ser, mas o que o Senhor quer falar, Pai. Em nome de Jesus eu te peço nesse momento, Senhor, que o Espírito Santo esteja me usando em nome de Jesus e falando com o teu rebanho, a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amados, nós estamos nesses dias, final de ano, todo mundo quer saber o que vai acontecer no ano que vem, como é que vai ser o próximo ano, a previsão para o ano que vem. Muita gente procura cartomante, procura pai de santo, mãe de santo, procura tudo quanto é lugar para se consultar, para saber como é que vai ser o próximo ano. E eu quero dizer para você como é que você pode ouvir a voz de Deus. Você não precisa consultar ninguém, consultar oráculo. Você pode receber, você pode ouvir a voz de Deus, Deus falando com você diretamente. Amém? Deus pode falar com você diretamente e Deus pode mostrar o que vai acontecer com você também, porque a palavra de Deus diz que Deus não fará nada sem antes revelar os seus servos, os profetas. E quem são os profetas do século 21? Não existe um profeta, uma profetisa. Ou os profetas do século 21 somos todos nós. Somos todos nós, é a igreja do Senhor. A igreja do Senhor, nessa geração, é o profeta, é a profetisa de Deus, é a boca de Deus falando para o mundo. Então, Deus, Ele tem, neste momento, Ele quer falar com você, Ele quer mostrar para você. Existem algumas pessoas que têm dons espirituais, Deus usa essas pessoas, mas Deus quer falar diretamente com você. E muitas vezes as pessoas estão, até crente mesmo, né? Vai buscar uma cartomante para saber do futuro,
fica buscando, tem espírito de adivinhação. E a palavra de Deus deixa bem claro essas coisas que nós devemos ter cuidado. Em Deuteronômio 18, e o versículo 11, Deuteronômio, capítulo 18, e o versículo 11, ele diz assim: é, o versículo 10 diz assim, a partir do versículo 10: jamais deverá haver entre vocês alguém que queime seu filho ou sua filha como sacrifício. Não permitam que alguém do povo pratique adivinhação, use encantamentos, interprete agoureiros, envolva-se com bruxaria, lance feitiços, atue como médium ou praticante do ocultismo, ou consulte os espíritos dos mortos. Quem pratica tais coisas é detestável ao Senhor. Amém? Parece bonitinho, parece legal, mas cuidado. Cuidado que você pode estar comprometendo a sua alma com essas coisas. Se você se envolver com essas coisas, você vai estar comprometendo a sua alma. E como é que eu faço então? Eu quero saber o futuro, eu quero saber sobre minha vida, eu quero uma direção de Deus. Então nós vamos falar para você nesta manhã como você pode saber se Deus está falando com você, como você pode ser direcionado por Deus através da palavra dele, sem ter que se envolver com essas coisas, porque Deus abomina. Ah, mas deu certo, porque o diabo está lá na frente, atrás disso, querendo fazer com que dê certo. Só que a sua alma vai estar complicada, a sua vida vai estar complicada, vai estar presa nas mãos de Satanás, né? Então, assim, nós precisamos aprender a ouvir Deus, ouvir a palavra de Deus, aquilo que Deus tem conosco. Como é que eu posso saber a direção de Deus para a minha vida? Muitas vezes nós estamos tão emocionalmente envolvidos, tem pessoas que dizem assim: ah, eu sou tão sensível ao Espírito, e não é, às vezes a pessoa é muito emocional, é muito emotiva. Tem gente que é muito emotiva. Aí, porque ela é muito emotiva, ela acha que é o Espírito Santo que está falando com ela. E a gente tem que ter muito cuidado com isso. Por quê? Porque são as nossas emoções. Deus não vai trabalhar emocionalmente, não. Deus não vai querer pessoas que o adorem emocionalmente, não, nas emoções. Deus quer pessoas que o adorem em espírito e em verdade. A palavra de Deus tem que tocar o seu espírito. A emoção pode acontecer. Eu me emociono quando Deus fala, eu choro, eu sinto, né? Mas que eu não vá, que a emoção não vai ser o impulso para as coisas de Deus na minha vida, né? Então, assim, em primeiro lugar, nós temos que ter alinhamento com as Escrituras. Aquilo que Deus está falando comigo tem que estar alinhado com as Escrituras. Se não estiver alinhado com as Escrituras, pode rejeitar. Deus está usando, pode ser até eu, sou seu pastor. Se eu profetizar para você uma coisa que for contrária à palavra de Deus, você, pastor, vigia, né? O senhor está entrando na carne, o senhor está emocionado, está entrando pela emoção, entendeu? Então, cuidado, avalie. Tem alinhamento com a palavra de Deus? Essa profecia, essa palavra que eu recebi, ela está alinhada com a palavra de Deus ou não está? Se ela não estiver, eu não vou dizer que foi Deus que falou. Não posso dizer jamais que foi Deus que falou. Em segundo lugar, ela tem que ter consistência do Espírito Santo. Hebreus capítulo 13, e o versículo 8 diz: Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Então, se Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente,
As coisas que Jesus fez, ele faz hoje. Então eu vou me espelhar em quem? Em Jesus. Essa palavra tem a ver com Jesus. Jesus realmente está direcionando isso aqui para a minha vida. 2 Timóteo 3, versículo 16, ele diz que toda a escritura é divinamente inspirada. Toda a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, ela é inspirada para corrigir, para ensinar, para repreender, né? É que nem nós cantamos aqui. Se quiser adorar a Deus, temos que aprender, entender Jesus e temos que ouvir do Espírito e obedecer. E nem sempre o Espírito Santo vai falar coisas que a gente quer ouvir. Tem hora que Deus vai falar coisas que a gente não gostaria de ouvir, que vai doer. Mas se eu me submeter àquela palavra, a minha vida vai mudar, a minha vida vai ser transformada. Então, alinhamento com a palavra, consistência com do Espírito Santo. É uma coisa contínua, é uma coisa que, isso que Deus falou comigo tem respaldo na vida de Jesus, no exemplo de Jesus. Isso aqui realmente tem respaldo. Em terceiro lugar, a origem divina versus emoções. Nós temos aí onde a gente tem que ter cuidado. Essa palavra, essa profecia, ela veio do trono de Deus ou ela veio das emoções? O profeta, irmãos, é por isso que eu falo. A gente se ilude muito, se engana muito, né? Mas o profeta, ele pode também dar umas vaciladas. Não deve, mas pode. Pode. Porque ele vai agir muitas vezes pela emoção, ele está emocionado. Então nós temos que ter cuidado, não seguir. A pessoa dá uma profecia para a gente já sai correndo e vai fazer o que aquela pessoa mandou a gente fazer. Ah, foi Deus que usou o vaso, Deus. Ah, está desacreditando? Não estou desacreditando. Esse dia aconteceu uma situação com o Diego que eu achei interessante. Ele conversando comigo, aí a pessoa falou, você está desacreditando da pessoa, não foi? E ele falou assim, não, eu não estou desacreditando da pessoa, mas a palavra de Deus manda julgar a profecia. Não o profeta, manda julgar a profecia. Achei interessante, foi muito bom isso. Eu tenho que julgar a profecia que eu estou recebendo. Tem gente que recebe uma profecia, já sai fazendo besteira, e daqui a pouco ele se arrepende, e não foi nada daquilo, e ele diz, e agora? Eu posso, irmão, pode acontecer, eu sou seu pastor, eu estou com 60 anos, tenho cabeça branca, né? Barba branca, já experimentado na vida, mas pode acontecer de repente, eu emocionado, falar alguma coisa, e muitas vezes eu não devo fazer isso, eu devo me policiar, porque eu não sou mais menino, mas pode, como ser humano, falar como se fosse o Senhor, naquela empolgação, na hora do louvor, e eu quero ver o meu irmão bem, e aí de repente falar uma coisa que não foi Deus que mandou. Então não olhe para o profeta, olhe para a profecia, né? Examine, veja se ela tem fundamento, se ela está fundamentada, porque o profeta pode estar emocionado. Tem muita. Hoje nós vivemos, por sinal, nós vivemos em uma geração de emocionados. Hoje as pessoas não se convertem. Muita gente não se converte. Hoje muita gente se emociona. Ele está emocionado. Aí ele gosta, a igreja bonita, o louvor bonito, né? A pregação bonita. Ele se emociona e vai. Nós temos que entender, nós temos hoje, preste atenção, nós temos profetas que Deus usa, nós temos pessoas que são coach. Você sabe o que é um coach? Quem sabe aqui o que é um coach? Um coach é uma pessoa motivadora, ela ganha para motivar os outros. E muitas vezes o coach nem tem aquilo que ele está falando, infelizmente. Conheço muitos aí que às vezes nem acontece na vida dele o que ele está falando. Mas ele é pago, ele ganha dinheiro para motivar você a fazer, para levar você a tomar decisões. Funciona.
Em algumas pessoas funcionam, em outras não. Mas por que não funciona? Porque muitas vezes o coach, ele está trazendo uma palavra ali e está quebrando bloqueios, pessoas que têm limitações, crenças limitantes, estão presas em coisas que limitaram elas. Então ela quer sair do lugar, mas não consegue sair. Tem gente que anda e não consegue sair do lugar. Ele precisa de uma mãozinha, de um empurrãozinho. Então, às vezes, um coach funciona bem, porque o cara sai de lá com a energia que vai virar o mundo pelo avesso e que vai ficar rico amanhã. O cara, quando vai para um evento de coach, ele sai assim. Então, não se empolgue, nem critique, nem despreze. Ele é um coach, ele ganha para fazer aquilo. Hoje, um cara que eu vejo muito falado, chega às vezes até a ser idolatrado por algumas pessoas, é o Pablo Marçal, que parece até que é o pregador do século XXI, mas não é. Ele é coach. Ele fica rico falando aquelas coisas. E você está dando dinheiro para ele, dando ibope para ele com o que ele está falando. É muita leitura de Napoleão Hill, muita leitura de A Mente Milionária, é muita leitura de O Poder Positivo da Mente. Esse coach, ele veio de uma psicologia chamada psicologia positiva. Isso funciona? Funciona, sim. Não vou dizer para você que não funciona. Mas não é a palavra de Deus. Você não pode pegar uma palavra de Pablo Marçal, de Napoleão Hill, de aquele... eu esqueci o nome dele agora, do Poder Positivo da Mente, Joseph Murphy. Você não pode pegar essa palavra e ver como palavra de Deus para a sua vida. Não é. É uma palavra impulsionadora, empresarial, incentivadora. Mas é isso que Deus quer? Muitas vezes Deus está tratando você. Eu estava falando com a minha esposa hoje de manhã. Tem gente que não rompe porque Deus conhece o coração. Deus não quer te perder. Deus não quer te perder. E Ele sabe que se Ele deixar você rico, com muito dinheiro, Ele vai te perder. Então Ele trata com você. Por isso que Deus trata, quebra. Ah, Deus é ruim, Deus está pisando, Deus está me disciplinando, me castigando. Não, Deus não está fazendo nada disso. Simplesmente, Deus está preparando você para que no dia que você colocar a mão no dinheiro, na prosperidade financeira, você não venha crescer o seu coração e se esquecer de Deus. É só isso. Mas a gente pensa que conhece o nosso coração. Eu, graças a Deus, foi Deus na minha vida, né? Acho que as minhas experiências com Deus, os meus anos caminhando com Deus, eu passei muita prova. Eu já fui ajudado com cesta básica, você está entendendo? Eu já fui ajudado com roupa que me doaram. Eu já tive época na minha vida que eu não tinha um sapato para calçar. Eu me lembro que era uma vez, era Natal, na igreja que eu fazia parte, eu era diácono da igreja, e eu estava com um sapato furado. E lá na igreja, os diáconos, quando chegavam, iam para o púlpito e se ajoelhavam lá para orar. Aí eu me ajoelhava assim de banda, sabe para quê? Para meu sapato, o povo não ver que meu sapato estava furado na igreja. Você está de costa para a igreja e o sapato está aparecendo, né? Aí um rombo desse tamanho. Aí eu me ajoelhei, orei e falei, Senhor, eu estou com meu sapato furado, é Natal, os irmãos tudo de roupa nova, tudo de sapato novo, e eu aqui com esse sapato furado. Quando foi no outro dia, incrível isso, eu falei com Deus, não estava murmurando também. Eu não estava murmurando, dizendo que eu estava insatisfeito, nem que eu ia deixar Jesus, porque eu estava com o sapato furado. Quando foi no outro dia, uma pessoa me chamou e falou assim, Jessé, vamos ali comigo, eu vou fazer compra. Vamos ali comigo? Eu digo, vamos, era até na cooperativa do Banco do Brasil. Aí fui com esse casal, tudo chegou lá, fazendo compra. Aí daqui a pouco o marido da pessoa chegou e falou assim, falou assim, escolhe um sapato desse aí que der do seu pé. Eu digo, não, rapaz, estou sem dinheiro aqui.
Não, estou mandando você escolher. Eu digo, não, mas não vou ter nem dinheiro para pagar para você depois. Eu estou mandando você escolher um sapato desse. Aí eu peguei, fui lá, escolhi o sapato. Falei, esse aqui. Não, esse aí tá muito barato, escolhe o melhor. Aí eu, né, a gente fica até com vergonha, né? Aí eu escolhi o melhorzinho lá, aí pegou, vê esse aqui, se dá em você. Aí eu digo, dá, isso aqui dá em mim. É seu, eu digo, é presente de ano novo. Era, já tinha passado o Natal, né? É presente de ano novo para você. E eu ganhei o sapato aí no ano novo, eu fui, me ajoelhei tranquilo lá na frente. Eu já pude orar mais forte. Uma certa feita também eu estava sem roupa, não tinha roupa, e precisando de roupa, e eu tinha era as roupas se rasgando, tá? E eu só eu orando, falando com Deus, né? Mas fazendo a obra, não estava nem aí. Eu nunca tive, nada me empreendeu, irmãos. Nada me empreendeu de fazer a obra de Deus. E fazendo a obra. Aí quando foi um dia, uma pessoa chegou para mim e falou assim: vamos comigo ali no shopping, pastor. Vamos ali no shopping comigo? Bora. Fui lá no shopping. Aí chegou e falou: que número que tu veste? Não, aí ele falou: escolhe uma roupa aí para você. Aí eu peguei, fui lá, né? Escolhi uma calça, uma camisa. Ele olhou e falou assim: não, mandei você escolher roupa para você, mandei você escolher isso aqui não. Peraí, que número que tu veste? Aí eu falei, né? E sapato? Aí quando vê, lá vem ele com aquele monte de camisa, de calça. Aí chegou para mim, até um terno tinha no meio. Aí, aqui, isso aqui, vê lá se dá em você. Eu fui lá e experimentei. Qual foi o que deu em você? Eu falei todos. Ele falou, é seu, todos eles. Entendeu? Deus faz isso, irmãos. Deus supre a gente. Mas eu não sabia que Deus estava tratando algo na minha vida. Aconteceu uma situação na minha vida que eu me desviei. Saí fora da igreja, parei de congregar, não queria mais ser pastor, e fui trabalhar, fui cuidar da minha vida. Vou cuidar da minha vida, do meu eu. Vou saciar o meu eu, minha carne. E fui para o mundão mesmo. E arrumei um emprego bom e ganhava bem, né? Ganhava bem, trabalhando na multinacional, ganhando dinheiro mesmo. Mas quando foi um dia, Deus falou comigo que eu deveria voltar para o lugar de onde eu nunca deveria ter saído. E eu, na mesma hora, entendi que Deus estava falando comigo. Larguei tudo e vim embora. Você está entendendo? Sabe por quê? Porque Deus me ensinou que o meu coração não é roupa, não é calça, não é sapato, não é prédio, não é casa, não é carro, não é nada disso. Eu não estou apegado a nada dessas coisas. Se vier para mim é lucro. Você está entendendo? E teve um pastor amigo meu que falou para mim assim, rapaz, tu é muito forte, porque a vida que tu estava vivendo e Deus mandar tu voltar para passar pelo aperto que tu passou aqui depois que tu veio embora. Porque eu passei um aperto. Quando eu voltei de São Paulo, eu passei um aperto. Meu patrão tinha dito assim, meu ex-patrão, né? Ele falou, Gessé, se passar qualquer dificuldade financeira lá e você quiser voltar para trabalhar comigo, você pode ligar que sua vaga está aqui. Eu mando a passagem, você faz o check-in lá no aeroporto e vem embora. Desse jeito. Aí eu fui pro encontro, tudo, né? Deus tratou comigo, pô, de carrapicho. Aí quando é um dia eu vou atravessar, aí eu estava passando um aperto financeiro, eu já estava quase ligando para a empresa, para esse meu ex-patrão, para me contratar de novo, para mandar passagem para eu voltar. Quando eu ia atravessando a rua, o celular que eu tinha no bolso era até da Americel, naquela época tinha Americel, um celularzinho assim, caiu, o carro passou por cima e estourou o celular todinho. E aí Deus, eu digo, ô Jesus, né, eu já entendi o recado. Não era para eu voltar. Então, amados, aí esse pastor até fala, né? Rapaz, eu digo forte nada, rapaz, é Jesus na minha vida, é Deus comigo. Eu não estou apegado a nada, não. Eu não sou apegado, entendeu? Eu tenho ciúme dos meus livros só. Ciúme dos meus livros eu tenho. Mas eu não sou apegado a outras coisas, mas de jeito nenhum, de jeito nenhum. Então, amados,
muitas vezes Deus está tratando na sua vida, para quando você estiver lá na frente, que Deus colocar coisas na tua mão, isso aí não te prender, isso não se atrapalhe para você. Eu achei tão lindo, eu vi minha filha lá nos Estados Unidos, ela e o marido. O marido largou o emprego no Banco do Brasil, com mais de 20 anos que ele trabalhava lá, no Centro Tecnológico do Brasil. Largou, largou o emprego e foi para lá. E lá eles estão pastoreando a igreja lá em Colorado, em Denver, né? Estão pastoreando a igreja. E na hora que o pastor estava colocando eles, empossando eles na igreja lá, falou: isso aqui são de Brasília, bancário, largou tudo e está aqui, vai fazer a obra de Deus. Ele foi embora por outras questões, né? Quando o Brasil teve essa mudança na política, ele disse que não ia ficar aqui. Mas Deus pegou isso e transformou isso em outra coisa, né? E eles estão lá pastoreando. E o incrível que pareça, depois que eles foram para lá, passaram várias dificuldades, vários obstáculos, e 2 vezes o meu genro recebeu convite de novo do Banco do Brasil para ele voltar para o Banco do Brasil. Na semana que ele ia, na semana, acho que foi na semana ou foi na semana anterior, que eles iam tomar posse na igreja lá, eles passaram uma luta tremenda lá, e o banco ligou, chamando ele de novo. Chamando ele, bom funcionário, né? E ele disse, não, não vou, eu vou cumprir o propósito de Deus na minha vida. É assim, irmãos, a gente está aqui, a gente vai morrer, não leva nada. A gente não leva nada, né? Tem cara que morre novo, deixa a mulher nova, aí o outro que vai assumir a casa dele, o carro dele, a mulher dele, entendeu? A gente não tem nada, não tem nada. Então, aprenda a ouvir a direção de Deus e andar nela, andar na direção de Deus. Nós precisamos alinhamento com as Escrituras, consistência do Espírito Santo, né? Origem, saber de onde vem a profecia, de onde está vindo, quem é que está profetizando. Deixa eu falar para você uma coisa. 3 são as fontes que você pode receber uma palavra profética. Primeiro, Deus, que é soberano. Segundo, a carne, profecia da carne, tem muita. E terceiro, o diabo. O diabo também até imita falar em línguas, sabiam disso? Que o demônio até imita falar em línguas, né? Eles imitam. João 16, e o versículo 13, João capítulo 16, e o versículo 13, ele diz aqui assim: quando vier o Espírito da verdade, ele os conduzirá a toda a verdade. Não falará por si mesmo, mas lhes dirá o que ouviu e lhes anunciará o que ainda está para acontecer. Está vendo? O Espírito Santo, ele vai estar na sua vida e ele vai dizer para você o que vai acontecer. Senhor, faça essa viagem de férias ou não faço. Senhor, faço esse negócio ou não faço. Senhor, quando a gente coloca Deus em primeiro lugar nas nossas vidas, Deus vai dirigir a nossa vida. Você quer ter uma vida dirigida por Deus? Coloque Ele em primeiro lugar, né? Ele vai dirigir. Em quarto lugar, guiados pela vontade de Deus. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável. Amém? Se você buscar a vontade de Deus, você não vai se decepcionar. Você não vai chorar, dizendo assim: ai meu Deus, eu busquei a tua vontade e agora eu estou com isso aqui e está me dando prejuízo. Não. Deus pode dar alguma coisa para você sem ser da vontade dele? Pode ou não pode? Pode, você vai insistir. Bateu, insistiu tanto. Deus deu.
Mas depois, aquilo ali, você vai ficar falando, sofrendo, reclamando. Poxa, eu pedi isso aqui, eu me arrependi de ter pedido. Eu me arrependi de ter pedido isso aqui. Aí Deus vai dizer, meu filho, você que pediu. Não era isso que eu tinha para você, eu tinha outra coisa, mas você pediu, então eu te dei. Né? Outro ponto, confiança no Espírito Santo. Jeremias 17, versículo 9, ele diz, enganoso é o coração do homem, quem o conhecerá? É onde entra a questão das emoções. O coração é enganoso. Você acha que isso é a direção de Deus? Ah, o meu coração. O coração é enganoso, irmão. Você vai, faça o que tiver no seu coração, o que der vontade. Ah, o que o seu coração está mandando. Não. Meu coração está mandando, eu não vou obedecer o meu coração. Eu vou obedecer a palavra de Deus. Eu vou procurar saber o que a palavra de Deus está dizendo sobre isso. Essa mensagem, faça o que o seu coração está pedindo, isso vai dar psicologia, psicólogo, você vai lá para o consultório, aí o psicólogo vai dizer, o seu coração sente bem fazendo isso? Sente, então faça. Isso aí é um conselho do psicólogo, do psicanalista, do psiquiatra, mas o conselho de um pastor, de um profeta de Deus, não é isso. Não é o seu coração está sentindo paz. Ah, você está achando maravilhoso, então faça. Não. O que a palavra de Deus está falando sobre isso? O que a palavra de Deus fala? A palavra de Deus está dizendo que eu estou errado, então siga a palavra de Deus. Siga a direção de Deus, né? Porque se você seguir a orientação de Deus e fazer o que é certo, você vai se dar bem. Vai se dar bem. Siga a palavra de Deus, a palavra que Deus deu para você. Em sexto lugar, nós vimos que a fé versus autoconsciência. Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz, ora, a fé é a certeza das coisas que não vemos. Não é pensamento positivo, irmãos. Não misture pensamento positivo com fé. Pensamento positivo é uma filosofia criada na filosofia moderna. Entrou-se o positivismo. O positivismo entrou, até por Comte, né, um sociólogo, filósofo. Entrou essa teoria do positivismo. É boa? É. No trabalho, Vanessa trabalha com RH, você chega lá numa reunião com os funcionários, dá aquela injeção de ânimo, né? Dá aquela injeção de ânimo, o pessoal sai para produzir mesmo. O positivismo funciona assim, mas não é palavra de Deus, não é Deus falando com você. É um incentivo moral, emocional, trabalhando no emocional, certo? Então você entenda que fé não porque está dizendo que se eu tiver fé, eu vou mandar aquele monte se lançar no mar e ele vai. Mas Deus está falando com você, para você ter fé nisso aí, nesse acontecimento. Deus está mandando você ter fé de que aquele monte que você está vendo vai se lançar no mar? Se ele falou com você, o monte vai ser lançado. Agora, se ele não falou com você, ele citou aquele como um exemplo ali. Citou como um exemplo, certo? Por exemplo, a fé como um grão de mostarda. A mostarda é um grãozinho bem miúdo, né? Mas que é uma árvore, quando cresce, é uma árvore enorme. Sabia disso? A mostarda, quando cresce, é uma árvore enorme. Ela é uma árvore enorme. Então, a fé como um grão de mostarda é uma fé que vai produzir resultados lá na frente enormes na sua vida. Então, não é pensamento positivo. Não é o coach, não é o psicólogo, não é o psicanalista, não é o psicopedagogo, o terapeuta holístico, nada disso. É a palavra de Deus. O crente anda pela palavra. Em sétimo lugar, apoio divino do Espírito Santo. João capítulo 10, versículo 4, ele diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e seguem.
As ovelhas que pertencem a Jesus ouvem a voz dele, discernem que aquela voz é a voz dele e segue a direção para a sua vida. Você quer direção para a sua vida? Tem intimidade com Jesus, ande com ele. Ele vai falar com você. Romanos 8,16 diz: porque o Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Tudo que Deus fala conosco, Deus está usando um profeta, tem que testificar com o meu espírito que é Deus que está usando. Se não tiver, amém. Obrigado, irmão, pela oração, tá? Pronto, fica tranquilo, vai embora para casa tranquilo, não precisa ficar arrumando confusão com ninguém, não. Mas recebe por educação e pronto. Glória a Deus. E por último, a voz sussurrenta do Espírito Santo. O Espírito Santo fala com sussurro suave no nosso coração. Lá em 1 Reis, diz que veio os trovões e Deus não estava nos trovões. 1 Reis 19, versículo 12. Mas veio um cicio suave. Aquela brisa. Deus estava naquela brisa. E Deus falou com o profeta. Deus não precisa de barulho para falar. Deus, quando quer falar, ele fala, meu irmão, com barulho, sem barulho, né? E às vezes a gente está ali, você está lá fazendo uma coisa na sua casa, lavando uma louça, arrumando uma casa, até assistindo uma televisão. Eu mesmo, quantas vezes já estava assistindo televisão, o Espírito Santo falar comigo, eu desligar na hora e ficar escutando o que o Espírito Santo estava falando comigo. Quantas vezes já aconteceu, escutando música. Estava lá escutando música. Um dia desse mesmo, eu estava escutando música lá no meu consultório. Escutando música, uma atrás da outra. Daqui a pouco o Espírito Santo começou a falar comigo. Espera aí, pá, desliguei. E fui escutar o que o Espírito Santo queria falar comigo. Nada pode ser empecilho, impedimento entre você e Deus, em nome de Jesus. Então o Espírito Santo pode falar com barulho? Pode, mas pode falar com um sussurro, fazendo a aplicação para a nossa vida. Você quer ser uma pessoa que discerne, que entende, que compreende realmente quando Deus está falando? Então você precisa o quê? Estudar profundamente a palavra de Deus. Estudar a palavra de Deus. Se você não estuda a palavra de Deus, você não vai saber discernir a voz de Deus. Porque toda a revelação de Deus está aqui, irmãos. Não existe revelação nova. Está tudo aqui. Está tudo aqui. Então, toda a revelação que alguém tiver com você, que falar com você, tem que ter fundamento bíblico. Tem que estar de acordo com as Escrituras, né? Segundo lugar, diminua as distrações da vida cotidiana. Às vezes você está tão distraído. Eu me lembro de David Wilkerson. Um dia ele fez um propósito, ele e a esposa dele. Ele viu que ele assistia muita televisão e ele fez um propósito. E ele disse: eu passo 2 horas assistindo um programa de TV. Eu vou desligar minha televisão, vou vender minha televisão. A mulher concordou, eles venderam a televisão. Falou: o tempo que eu passo na TV, eu vou passar em oração. E ele começou a praticar, eles dois começaram a praticar. E quando ele estava orando, Deus falou para ele ir lá para Pensilvânia, cuidar de uns jovens que tinham sido presos. E ele recebeu a mensagem de Deus, foi para lá, chegou lá, começou a fazer o trabalho de Deus. E foi aí onde deu início, pela primeira vez no mundo, os centros de desafio jovem. Começou com David Wilkerson, lá na Pensilvânia, nos Estados Unidos. E depois se espalhou pelo mundo inteiro. E a proposta dele, a pregação dele era o quê? Os jovens vão ser libertos a partir do momento que forem batizados com o Espírito Santo. E era interessante, as pessoas aceitavam Jesus, quando elas eram batizadas com o Espírito Santo, elas eram libertas das drogas. Quem não assistiu ainda A Cruz e o Punhal? Quem não assistiu esse filme ainda? Assista. Eu vou botar no grupo lá, tá? Assista, esse filme é muito bom. Maravilhoso. E conta a história de David Wilkerson e os desafios jovens.
mas ele teve que renunciar. Às vezes, irmãos, renunciar, nós temos que renunciar a coisas que não é coisa errada, que não é pecado, que não é nada disso. Mas Deus está mandando a gente renunciar para Ele. Por quê? Porque Ele quer fazer algo conosco, Ele quer fazer algo melhor em nós, em nome de Jesus. Então diminua a distração. Busque um relacionamento mais íntimo com Deus. Busque um relacionamento mais íntimo com Deus. Por exemplo, minha esposa, quando ela chega no portão, eu já sei que é ela. Por quê? Porque a gente tem intimidade. Se você não tem intimidade, como é que você vai conhecer? Se você não tem intimidade com Deus, como é que você vai entender a voz de Deus? Como é que você vai compreender? Então é necessário a gente buscar uma intimidade com Deus. E por último, buscar conselhos de pessoas maduras, espirituais. O erro de muitos jovens, né? Por exemplo, a Aline é uma jovem, aí ela está fazendo uma coisa que a consciência dela está acusando ela. Aí ela pega, vai conversar com um jovem imaturo, que vai dizer, não, isso aí mesmo, você é jovem, tem que gastar essa energia mesmo, manda bala mesmo. Vai dizer isso, o outro jovem vai dizer isso. Rapaz, eu tô falando da maconha. Isso aí é moleza. Não, você é jovem, tem que curtir mesmo. Mas ela sabe que se ela vier conversar comigo, eu não vou dizer isso. Ela sabe que vai, né? Então, muitas vezes, muitos jovens se perdem na vida, têm uma vida frustrada, sem resultado, porque quando eles vão buscar conselho, eles vão buscar aonde? Eles vão buscar em outro jovem. Eles vão buscar em outro jovem. Está errado? Tá. Está errado sim. Você quer um conselho que vai te agradar? Procure outro jovem. Mas você quer um conselho certo, que pode não te agradar? Procura uma pessoa madura. Às vezes você vai levar uma tacada boa, mas a pessoa está falando a verdade para você. A pessoa já passou por aquele caminho e não quer que você passe por ele. Só isso. Mas às vezes a gente só quer procurar pessoas que vai, coçar a nossa cabecinha, fazer cafuné, e a gente vai dormir, e Jesus vem e a gente fica aí dormindo, né? A gente fica aí dormindo. Então, amados, que nós possamos buscar a direção de Deus para nossas vidas. Que nós possamos buscar aquilo que Deus tem para nós. Nós vamos estar agora na campanha do dia 13 de fevereiro, dia 5 de janeiro, até o dia 13 de fevereiro, todo domingo e toda quinta-feira, nós vamos estar jejuando e fazendo uma campanha para o ano de 2025. O ano de 2025 será o tema, o ano da proclamação. Tem muita coisa que vai acontecer nas nossas vidas. O ano da proclamação. E eu quero dizer para você, nós vamos estar orando, vamos estar jejuando. São 12 semanas por 12 meses de milagre. Aliás, 12 dias por 12 meses de milagre na nossa vida. Quem crê nisso? Amém? Nós vamos entrar nessa campanha. Até a mãe do Diego falou que ia entrar também. Se tu for ver ela, tu leva um desses para ela, tá? Então, cada um vai pegar o seu cartãozinho aqui, que a gente vai começar. É jejum e à noite o culto, e no domingo de manhã o culto aqui, a nossa campanha. Nossos cultos vão ser todos voltados para essa campanha e Deus vai fazer milagres, né? Quem já recebeu bênção através dessa campanha que a gente faz todo ano? Graças a Deus, tá vendo? Então os irmãos têm experiência aqui, têm experiência. E nós não estamos fazendo nada à toa. E nós vamos começar novamente. Coloque os seus alvos na presença de Deus e Deus vai abençoar. Amém? Em nome de Jesus, vamos ficar de pé, agradecer a Deus e fale com Deus. Diga, Senhor, eu quero ser dirigido por Ti, eu quero ser guiado por Ti, eu não quero ficar vivendo de emoções, recebendo palavras emocionadas, nem tampouco dar palavras emocionadas para ninguém. Eu quero andar na verdade, eu quero andar na luz. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Pai, nós te agradecemos por esta manhã. Obrigado, Senhor, pelo teu Espírito Santo. Que o Senhor venha operar nas nossas vidas. Que o Senhor venha manifestar o teu poder.
que o Senhor venha nos ensinar, Senhor, que nós possamos realmente ouvir a Tua palavra, ouvir a Tua voz falando conosco, Senhor, que não sejamos movidos por sentimentos, por emoções, mas que nós sejamos movidos pelo Teu Espírito, pela Tua palavra. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus, abençoa cada um dos Teus filhos. Toma em Tuas mãos a Tua igreja nesta hora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.